Começa agora a Universidade Aberta. Confira os destaques do programa desta noite. Peruanos participam de uma visita técnica na UFLA. Tamanho de mandioca chama a atenção dos moradores de uma chácara na zona rural de Lavras. Departamento de Ciência do Solo da UFLA desenvolve estratégias para combater a desnutrição e garantir a segurança alimentar. Cientista mundialmente conhecido como Senhor das Árvores esteve na UFLA. Esses e outros destaques agora no Universidade Aberta. Boa noite. A gente abre o programa de hoje falando sobre um cientista americano que visitou recentemente a Universidade Federal de Lavras. Ele é conhecido mundialmente como o Senhor das Árvores. O pesquisador é referência mundial em dendrocronologia. O cientista Dr. David é professor da Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos. Conhecido mundialmente como o Senhor dos Anéis das Árvores, o professor relatou para representantes da comunidade acadêmica um pouco do trabalho que desenvolve há mais de 30 anos sobre os aspectos da dendrocronologia. Dedicou sua vida acadêmica, para construir cronologias em todo o mundo, especialmente no sudoeste dos Estados Unidos, mas eles trabalham em colaboração com o México. E eles vêm desenvolvendo diversas cronologias nos trópicos, inclusive mais recentemente na Guatemala. E com certeza ele foi convidado para ajudar a desenvolver essa linha de pesquisa aqui no Brasil. O professor David foi co-orientador no doutoramento da professora Ana Carolina, do Departamento de Ciências Florestais, que trabalha nesta linha de pesquisa na universidade. Ela disse que com a visita do cientista americano, a intenção é firmar uma rede de cooperação entre a Universidade de Arkansas e a UFLA. Nós queremos iniciar uma rede de cooperação, porque é importante que essas cronologias de anéis de crescimento sejam distribuídas espacialmente. Então, nós precisamos de desenvolvê-las em várias partes do Brasil, em diferentes ecossistemas. E essa parceria deve envolver a UFLA, claro, na minha pessoa, junto com o David, do Arkansas, também o professor Dr. Jochen Schonga, do INPA, e talvez outras universidades, mas a princípio essas três. A UFLA foi pioneira na instalação do primeiro laboratório de dendrocronologia do estado de Minas Gerais por meio de projeto aprovado na FAPEMIG, sendo também a primeira universidade do estado a ofertar a disciplina dendrocronologia, que é o método de construir cronologias a partir dos anéis de crescimento das árvores para estudantes de graduação. Atualmente, o setor de conservação e manejo da biodiversidade do Departamento de Ciências Florestais, com a colaboração do pesquisador, desenvolve pesquisas no norte de Minas com apoio da FAPEMIG. O professor Dr. David Staley está envolvido num projeto que foi submetido em 2010 e iniciou no ano passado, que trata de dendroecologia com espécies arbóreas do norte de Minas Gerais, em florestas decíduas e semidecíduas, principalmente decíduas. Então, hoje nós estamos trabalhando com algumas amostras de Cedrela officialis, que já tem alguns trabalhos que mostram que pode ser promissora para a construção dessa cronologia. Então, ele está aqui, estamos aproveitando essa oportunidade para consolidar essa parceria que ainda está através desse trabalho. Esse projeto da FAPEMIG, ele foi responsável pela criação do primeiro laboratório de dendrocronologia do estado de Minas Gerais. David visitou várias instituições pelo mundo, mas explica por que escolheu a UFLA para ser uma referência do trabalho de dendrocronologia no Brasil. Nós desenvolvemos diversas semanas de campos de treinamento de alunos, em todo o mundo. E ele já participou de 2 semanas de campo dessas para treinar pessoas em dendrocronologia aqui no Brasil. Em uma das semanas de campo, em 2009, perto de Curitiba, nós tivemos a oportunidade de me conhecer no caso, e eu despertei grande interesse por essa área. Na época eu era ingressante no curso de doutorado, e isso fez com que eu fosse até a Universidade do Arkansas
para aprender essa técnica com o professor e ser treinada nessa técnica mais rigorosa da escola americana. E isso fez com que eu trouxesse ele, ou despertasse nele o interesse de vir colaborar conosco no Brasil. Como é complicado o desenvolvimento dessas cronologias com as nossas espécies nativas, ele está disposto a ajudar, né, nesse grande desafio que nós temos pela frente, de estabelecer essa linha de pesquisa consolidada no nosso país. Para o chefe do Departamento de Ciências Florestais, é uma honra poder contar com a parceria e a colaboração do professor David. Esse é o caminho para que a UFLA se torne uma das melhores universidades do mundo. E mais uma vez, seguir a estratégia de internacionalização da universidade, que é uma estratégia de otimização da ciência que a gente faz, não é isso? E por isso não é só trazer pessoas, pesquisadores do mundo, mas é escolher esses pesquisadores em centros de excelência, despertar neles a possibilidade de perguntas novas para a ciência que eles fazem, com a nossa parceria, com o nosso conhecimento que a gente tem do Brasil, não é? As pesquisas na UFLA já contam com a participação do pesquisador, em especial na identificação de espécies tropicais, com potencial para estudos de cronologia e climatologia a partir de anéis de crescimento. Já que estamos falando em pesquisas, fique atento no que a UFLA oferece em cursos e especializações para você. Os candidatos a vagas na Universidade Federal de Lavras, selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado, SISU, deverão preencher a ficha de cadastro no site www.drca.ufla.br, disponível até o dia 9 de julho. A ficha deverá ser impressa, assinada e enviada por SEDEX. O candidato selecionado também poderá optar por entregar os documentos em envelope fechado, no setor de atendimento da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, DRCA, no Centro Administrativo da UFLA, das 8 às 12 horas. A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Lavras informa que estão abertas as inscrições para a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Lavras, com bolsa CAPES-DEB, a partir de agosto de 2012. A inscrição deverá ser feita até o dia 17 de julho. Mais informações pelo telefone 35 3829 1098. O prazo de inscrições para o mestrado profissional em Tecnologias e Inovações Ambientais na UFLA já está aberto. Vai do dia 1º até o dia 23 de julho. As inscrições serão realizadas em 2 etapas. Na primeira, deve-se preencher o formulário de inscrição no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, www.prpg.ufla.br. A segunda consiste na entrega pessoal da documentação impressa no dia 28 de julho, às 14 horas, no local de realização da avaliação escrita. Informações detalhadas pelo telefone 35 3829 1126. E depois do intervalo, o tamanho de mandioca chama a atenção de moradores de uma chácara na zona rural de Lavras. Não saia daí! Um produtor da Zona Rural de Lavras entrou em contato com a produção do Universidade Aberta para falar sobre a mandioca gigante que ele colheu em seu sítio. A equipe do programa foi até lá e conferiu o tamanho da raiz, que estava há 2 anos esquecida pelo produtor. Ela está sempre presente nas feiras. Você conhece esta raiz por diversos nomes, como aipim, macaxeira, tapioca e mandioca. Para cada região do país, um nome diferente. Em um sítio aqui pertinho de Lavras, um fato um tanto curioso chamou a atenção. O produtor desse sítio se espantou quando foi colher a raiz. A mandioca pesa cerca de 12 quilos. A produção era somente para consumo doméstico. Não é comum encontrar raízes assim, principalmente em lavouras para produzir em grande escala.
com objetivo comercial. Tubérculos gigantes só aparecem em pequenas lavouras ou em situações em que a planta está isolada. Olha, o que aconteceu aqui eu diria que é um fato isolado, tendo em vista que o rendimento médio em lavoura comercial fica entre 20 e 30 toneladas. Né? Se nós compararmos rendimento por cova, íamos ter aí um rendimento de 2,5 kg por cova. Nós convidamos um professor do Departamento de Agricultura da UFLA para assistir às imagens feitas pela nossa equipe. Para ele, mandiocas com esse peso desenvolvem quando as plantas estão inseridas em solos férteis e com alta porosidade. Isso é um fato, assim, plantas isoladas tendem a produzir mais, né? Porque ela não tem ali uma planta do lado competindo com ela com os recursos, né, que o solo disponibiliza. Então, essas condições também a gente pode acreditar nisso. O grande avanço da ciência na área da nutrição transformou o simples ato de comer em uma ferramenta poderosa na busca de uma vida saudável. No De Bem com a Saúde de hoje, conheça os benefícios de uma boa alimentação. A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas, seja para obter um estilo de vida saudável, seja para perder peso, melhorar a saúde ou simplesmente satisfazer uma necessidade fisiológica. Comer é sempre bom. Melhor ainda, se for com alimentos saudáveis. Uma boa alimentação requer a absorção de açúcares, carnes, ovos, hortaliças, frutas, legumes, leite, óleos, massas, raízes e tubérculos. A quantidade necessária para a alimentação saudável varia para cada organismo, já que é levado em consideração a altura, a idade, o peso e a saúde de cada indivíduo, além das atividades físicas praticadas pelo mesmo. E depois do intervalo, peruanos participam de uma visita técnica na UFLA. A Universidade Federal de Lavras recebeu técnicos e produtores de café do Peru. A visita faz parte de um convênio firmado entre os dois países e possibilita a troca de conhecimentos sobre a produção cafeeira. Confira a reportagem de Lídia Bueno e Jesus Rafael. A missão técnica peruana está cumprindo a última etapa do termo de cooperação assinado entre o Brasil e o Peru. A iniciativa visa a troca de conhecimentos entre os dois países. O grupo, formado por cafeicultores, engenheiros agrônomos e técnico agrícola, foi recebido por professores e pesquisadores da UFLA, Emater e Epamig. Então, essa parceria, ela visa trazer informações de lá para cá e levar informações do Brasil para o Peru. Então, esse intercâmbio técnico de conhecimento para que tanto a atividade de café do Peru quanto a brasileira venha a ter ganhos em desenvolvimento e nessa parceria de cooperação mútua. Para saber exatamente o que nós estamos fazendo de pesquisa, de geração de conhecimentos, de inovação em cafeicultura, até para abrir uma possibilidade de uma parceria com instituições de ensino, pesquisa e mesmo cooperativas de produtores do Peru. Então, eles têm interesse em intercambiar com o Brasil informações, conhecimentos. A Universidade Federal de Lavras conta com cerca de 100 professores e pesquisadores na área de cafeicultura e realiza 50 projetos de café por ano. Durante a visita foi apresentada ao grupo as principais linhas de pesquisa e projetos inovadores desenvolvidos no Polo de Excelência do Café e no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O Peru é o terceiro maior produtor de café da América do Sul, depois do Brasil e da Colômbia. A produção cafeeira do país é bem diferente da cafeicultura do Brasil, mas o Peru e a região sul de Minas mantêm características semelhantes, que é a agricultura familiar. A produção do grão fica por conta dos pequenos produtores, um motivo a mais para essa troca de informação. O Brasil possui a maior cafeicultura do mundo, de alta tecnologia. E o nosso vizinho Peru
é um país ainda que está ainda em termos de produção de café, produção baixa. É muito importante, então, buscar aquilo que nós temos de melhor aqui, para que possa ser implantado também lá. Por quê? O conhecimento é do mundo, né? O conhecimento não pode ser preservado, o conhecimento não pode ser guardado, tem que ser difundido para todo mundo. Então, o Peru produz 2 milhões de sacas de café, buscando novas variedades, intercâmbio com as pragas também, o controle de pragas e doenças. Para quê? Para que eles obtenham produtividade. O mercado é para todos. E o Brasil é o maior país produtor de café do mundo, a maior cafeicultura do mundo. O grupo participou ainda de uma degustação de cafés brasileiros de diferentes regiões e altitudes. O encontro possibilitou a troca de conhecimentos e informações sobre a produção cafeeira entre os 2 países. Nesta oportunidade nos encontramos no estado de Minas Gerais. É nesse sentido que nos encontramos aqui no país, para poder conhecer sobre a produção de café. Através desse intercâmbio, podemos trocar experiências com os produtores e produtoras do Brasil. É uma forma da Universidade Federal de Lavras se aproximar também de regiões cafeeiras importantes de outras partes do mundo, e com isso, eventualmente, a gente ter a oportunidade de fazer uma interação institucional com outros países, com outras instituições parceiras da universidade, e com isso a gente contribuir também não apenas para a cafeicultura brasileira, para as várias regiões produtoras do Brasil, mas também outras importantes regiões produtoras de café de qualidade, café arábica do mundo. A UFLA, uma das principais instituições de pesquisa do país, vem há décadas colaborando para o avanço da agricultura nacional, a partir de estudos e experiências realizadas em laboratório e no campo, que o Departamento de Ciência do Solo tem desenvolvido estratégias de biofortificação que auxiliam no combate à desnutrição e garantem a segurança alimentar. Confira na reportagem. Estudos envolvendo a biofortificação têm sido desenvolvidos no mundo todo. Isso porque buscam melhorias na alimentação, garantindo uma nutrição adequada, sendo uma estratégia eficiente para ser usada no combate à fome e desnutrição. Dentre esses elementos, nós temos vários que são de interesse para a população de uma maneira geral, que população essa que sofre de deficiências a nível mundial, global e no Brasil. Uns exemplos clássicos que nós temos são vitamina A, a provitamina A, e no nosso caso, das nossas pesquisas que são objeto de estudo mais recente, zinco, ferro, que são elementos importantes tanto para plantas como para animais, e mais recentemente selênio, que é um elemento que não é essencial para plantas, mas que é essencial para seres humanos. Se a gente conseguir, através de uma modificação das plantas, e de utilização de insumos, aumentar o teor desses elementos nas plantas, e essas plantas forem objeto de consumo dos animais e dos seres humanos, nós conseguimos melhorar a nutrição dos humanos e dos animais. Dietas com poucos nutrientes podem ocasionar anemia, retardo no desenvolvimento e até a morte. A Organização das Nações Unidas alerta que milhares de pessoas em países subdesenvolvidos e desenvolvidos apresentam desnutrição por ingerir quantidades insuficientes de produtos agrícolas. Um outro grande problema é o baixo teor de selênio e zinco nos solos brasileiros, o que faz com que 15% a 30% da população mundial sofra com a desnutrição. Fome e desnutrição é um dos grandes problemas. Para resolver isso, foram feitas tentativas de se traçar cenários e estratégias para poder tornar isso um problema menor a nível mundial. E de 30 estratégias mundiais, dentre as 5 primeiras, 3 delas estavam focadas em resolver problema de fome e desnutrição. A 5ª estratégia, em ordem de prioridade, era especificamente o trabalho de biofortificação. O processo funciona assim. Após as amostras serem coletadas no campo, elas passam por um preparo, que envolve o peneiramento para a obtenção da terra fina seca, até o processo de digestão, passando por uma etapa de homogeneização do tamanho de partícula. Na UFLA, com a aquisição do aparelho de fluorescência de raio-x, o primeiro adquirido na América Latina, é possível reduzir o volume de resíduos. Com ele, o preparo das amostras é mais rápido,
e o volume gasto para a análise é bem menor. No nosso experimento com o arroz, nós estamos estudando as duas alternativas de biofortificação. Nós estamos aqui estudando a biofortificação através da adubação e através da seleção genética. Nós temos aqui plantas de arroz cultivadas com e sem aplicação de zinco. O arroz é uma cultura estratégica em pesquisas de biofortificação, porque trata-se de um alimento básico de mais da metade da população mundial e principalmente a população brasileira, que tem o arroz como alimento básico. E embora o arroz seja uma importante fonte de energia, é uma fonte muito pobre, principalmente em minerais e vitaminas. E dentre os minerais, nós temos o zinco, que a carência nos nossos solos é muito grande e isso reflete na qualidade nutricional do alimento para a população. As pesquisas estão focadas em culturas de grande interesse para a nutrição humana e animal, como milho, arroz, feijão, batata e mandioca, além de algumas hortaliças. O brasileiro não abre mão do arroz e feijão, mas essa alimentação tem baixo teor nutritivo. A biofortificação não exige mudanças nos hábitos alimentares, apenas a inserção de nutrientes através de alterações genéticas ou inserindo suplementos nos solos. E a Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Lembrando que a sua participação é muito importante. Você pode participar do programa através dos nossos telefones 3829-1605 ou 3829-1606 e também por e-mail universidadeaberta.tv@ufla.br. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. A gente se vê no próximo programa. Até lá!